promissora obra, sempre haverá alguém com um grande primeiro passo, um desejo ardente no coração, uma aliança, uma semente que foi gerada, que frutificou, e hoje colhemos grandes frutos. Há mais de 20 anos atrás, iniciou-se a história da Assembleia de Deus Missão, no bairro Green Park. Exatos 19 anos a contar da data da sua inauguração. Tudo começou quando Deus colocou um forte desejo no coração de uma grande mulher de oração, de ter um local para cultuar a Deus, sem precisar se locomover para uma longa distância. Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe das minhas necessidades. Eu preciso tanto de uma casa, eu preciso tanto de um teto para morar. Se o Senhor me der, Pai, um terreno, eu só preciso de um pedacinho de terra para fazer a minha casa. O restante eu vou doar para uma casa de oração. Em nome do Senhor Jesus, amém. E assim, os planos do coração de Deus começaram a tomar forma. Um pequeno bairro da cidade de Bragança Paulista, ainda com poucos moradores, teria uma igreja. Bom, né? É bênção de Deus, né? Pastor Rosivaldo, eu fiz um voto com Deus, se Deus me desse um terreno, eu daria uma parte para fazer uma casa de oração. Queria saber se o pastor não quer liberar essa obra. Olha, irmã Nádia, é bênção de Deus, hein? Eu aceito sim, e que Deus recompense a vida da senhora e também do irmão ali. Tá? Eu aceito sim, Deus abençoe vocês. Vai ser bênção pra gente aí, o bairro lá é novo ainda, né? Não tem igreja. Não tem igreja, vocês também não precisam ficar andando muito agora, do lado da sua casa. A família é grande, então certamente vai ser bênção para vocês. E aqui está a escritura e é de bom coração. Amém, meu irmão. Deus abençoe. A obra, então, começa a ser liderada pelas mãos do pastor Rosivaldo de Lima Félix. Na época, a congregação foi fundada com o nome Família de Deus. Porém, os planos do Senhor eram outros. Bom, pastor Rosivaldo, você sabe, né, da nossa situação lá no bairro do Green Park? Sim, irmão. Começamos há pouco tempo lá a congregação, porém não vou conseguir mais estar na direção. Eu sei que o senhor é um homem sério, um homem de Deus, tem um ministério, que é um ministério sério também. Eu queria estar passando para o senhor lá na direção. Irmão Oswaldo, nós vamos assumir sim, tá bom? A direção desse trabalho e vamos instituir um pastor, amém? Amém. A igreja não é muito grande, tem algumas famílias lá, mas creio que Deus vai abençoar e mais almas serão salvas naquele bairro. Amém, amém. Amém. O pastor Rosivaldo passou então as chaves do templo para o pastor Edivaldo Florencio, presidente do Ministério Assembleia de Deus Missão. A obra seguiu crescendo, pessoas foram salvas, almas libertas e vidas transformadas por Cristo. Nesta casa, mais de 10 dirigentes estiveram à frente pastoreando o rebanho de Cristo. Homens e mulheres que tiveram um papel importantíssimo para o crescimento do reino de Deus. E nós fazemos questão de mencionar Edgar, 2004 a 2005, Josué, 2005, Adriano e André, 2005 a 2006, Francisco Alves, 2006 a 2008, Fernando, 2008, Marcos Paulo Giannini, 2008 a 2012, Manuel, 2012 a 2013, André, 2013 a 2020, Gerinaldo, 2020, Rosevaldo, 2020 a 2024, Melquisedeque, 2024. Vale ressaltar que em 2006, na inauguração do templo, quem esteve à frente das obras foi o pastor Francisco Alves, que fez um importante trabalho no bairro,
colaborando para o crescimento do templo. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Bom, estou chegando aqui faz pouco tempo com os irmãos, mas tenho notado que a estrutura da igreja, desculpa a palavra, mas é meio precária ainda, hein? Eu conto com a ajuda de todos, vamos aqui fazer uma igreja de verdade para vocês. Eu só saio daqui do bairro do Green Park quando vocês tiverem uma igreja de verdade para cultuar a Deus. Amém? 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 Amém! Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmã, tudo bem? Bem, irmão. Então, a nossa igreja está com tantos recursos, sabe, para manter. Eu estou muito preocupada. Não se preocupe, minha irmã. Eu vou arrecadar alguns fundos, conseguir algumas doações lá no meu trabalho, piso, um saco de cimento, seja o que for. E eu só saio dessa igreja aqui quando vocês tiverem um tempo para adorar a Deus. O tempo passa, e então o pastor Francisco consegue melhorias para o templo. E após esse tempo de trabalho duro, muita dedicação e determinação, a igreja seguia crescendo e cada vez mais pessoas sendo alcançadas e libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Através da visão que o Senhor deu a estes grandes homens que passaram por aqui no tempo que lhe foi confiado, anos depois do início do templo, o pastor Rosivaldo retorna à direção e assume como pastor local. Notando o crescimento do número de membros, ele sente o desejo de ampliar o espaço para uma melhor acomodação do povo de Cristo. E começa então um novo capítulo desta igreja. Pai Senhor, tudo bem? A orelha está na cabeça ou a cabeça está na orelha? Está daquele jeito que o senhor sabe. É mesmo? Sente aí. Eu vim conversar com o senhor. Licença aqui. Está uma bênção lá no Green Park. Está uma bênção. Porém, eu tenho um problema. Tem um problema para contar para o senhor. O senhor não quer sair de lá, não, né? Não. Tá uma bênção lá, os irmãos. A igreja está crescendo, né? E esse é um problema. Porque a igreja está crescendo e ficou pequeno o espaço. Agora a gente vai ter que ampliar o tempo. Mas, irmão Rosivaldo, a gente está com a obra na igreja da usina. Agora não tem condições da gente reformar mais um tempo. Não, pastor, a gente dá um jeito, faz umas cantinas. Quem sabe também uns sorteios, né? A gente consegue aí algum sorteio, as irmãs fazem um chás, a gente consegue arrecadar esse dinheiro, ó. Eu até já tenho aqui, ó, como vai ficar a igreja. Aqui, ó. Mas o senhor está pensando em pôr uma galeria nessa igreja? Vai ficar com a galeria lá, tem bastante irmão já. Mas o senhor não conhece nem a estrutura daquela igreja? A gente faz umas colunas, umas vigas, uma estrutura bem forte para aguentar bastante. Mas isso demanda dinheiro, irmão Rosivaldo, e agora a gente está sem condição. Mas a gente consegue, pastor. Eu creio que Deus vai prover. Amém, mas agora não tem condições, irmão. Eu vou orar para Deus amolecer o coração do Senhor. Senhor, pastor. Então, pastor, o senhor viu que o Gutinho, ele quer fazer a reforma no Green Park. Deixa ele fazer a reforma. A gente vai fazer cantina, bazar. A gente vai dar o nosso jeitinho, pastor. Mas, irmã Raquel, foi o que eu falei pra ele. A gente está com a reforma agora no bairro da usina. Mas a gente está no projeto de comprar o terreno lá que Eu sei, pastor. Mas nós damos jeito, pastor. Nós vai conseguir, tá bom? Tá bom, irmã Raquel. Vamos orar para Deus. Deus vai tocar no coração do pastor, amém? Deus abençoe. Mas o pastor Edivaldo, com seu coração bondoso, acaba cedendo e autoriza o início das obras, mesmo sabendo que muitos desafios aconteceriam. Porém, ele é um homem visionário. A prova disso é o nosso grande e belíssimo templo sede. Este seria, mais uma vez, Deus honrando a sua vida através de grandes feitos. Pai Senhor, irmãos! Pai Senhor! Olhem, aquilo que a gente tem de propósito, eu conversei com o pastor Edivaldo, ele autorizou
a gente vai iniciar a obra aqui. Ainda com as nossas doações, aquilo que a gente conseguiu, a gente já tem uma quantia, a gente vai iniciar. Só que eu vou precisar da colaboração dos homens aqui. A gente vai fazer uns mutirões aí. Primeiro a gente vai começar tirando aquela parte ali, tirando o portão. Os irmãos que podem ajudar aqui já nesse sábado, os irmãos que podem ajudar, eu conto com a ajuda de todos os irmãos aí, os homens, esses que têm força, que estão aí em casa, sem fazer nada. Vem aí no sábado, já vamos iniciar então a construção aqui. Vai ficar um tempo muito bonito, mas eu conto com a ajuda de vocês, amém? Amém! Como em toda grande obra, esta não seria diferente. Muitos desafios, contratempos e situações fora do controle aconteceriam. Pois não podemos esquecer que a obra, de modo algum, é apenas uma construção física, mas sim a maior de todas, a espiritual. Estamos declarando um confronto direto contra o inferno. O inimigo de nossas almas tem lutado incessantemente contra o povo de Deus, na tentativa de barrar o crescimento daqueles que anunciam o evangelho da salvação. É verdade que por trás de um desejo ardente no coração de um homem surgem variados desafios, alguns deles até inimagináveis, mas outros nem tanto. E assim o nosso pastor presidente Edivaldo Florencio, mostrando seu amor com a igreja, assume com o ministério o gerenciamento da construção. Da maneira como a Bíblia nos ensina sobre a unidade do corpo de Cristo, todos exercem um papel importante. E com o nosso pastor Rosivaldo e a irmã Raquel não foi diferente. Graças à coragem e à determinação desse casal abençoado, que iniciaram este grande projeto de reforma e ampliação do templo, entretanto, eles deixaram a liderança da nossa igreja. Mas obrigado, pastor Rosivaldo e irmã Raquel. Vocês foram fundamentais no plantio que estamos colhendo hoje. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Irmão, como vocês sabem, agora o nosso ministério ele assumiu definitivamente essa obra do Green Park, e nós estaremos à frente, juntamente com o nosso presbítero Melquisedeque, que estará tomando posse aqui da direção dessa obra. Eu tenho o costume de chamar ele carinhosamente, irmãos, um pensador. Ele está pensando nesse dedinho, ele tem uma ideia muito sensual. Então, a partir de agora, o irmão Melquisedeque está tomando posse do trabalho do Green Park e dando andamento para a conclusão desse tempo. Amém, irmão? Aos irmãos, a paz do Senhor. Não, eu não sou pedreiro, não, mas eu conto para os irmãos aqui. Se os irmãos para carregar alguma coisa, eu sei fazer massa. As irmãs também faz aquele bolo, faz um café para a gente. No próximo sábado, conto com vocês aqui, com o nosso pastor presidente aqui. Amém? Então, no sábado seguinte, Ô, Rogério, tem pão de queijo ali. obrigado, pastor Melquisedeque e irmã Roberta.
Vocês exerceram um papel importantíssimo na finalização do que hoje podemos presenciar. Pastor Melquisedeque, com seu jeito caprichoso de trabalhar, deu um excelente acabamento para o templo, que chama a atenção pela beleza. Que Deus o recompense com muitas portas de trabalhos abertas. E é claro, as nossas amadas irmãs, que com tanto amor preparavam almoços deliciosos, lanches, café, com muito carinho. Receba aqui o nosso muito obrigado como reconhecimento do trabalho de vocês. Afinal, Deus preparou vocês para esta grande obra e preparará recompensas para cada uma de vocês por tanto esforço e dedicação. E no desenvolvimento da construção, muitas pessoas colaboraram. Entre eles, vários homens e mulheres que se esforçaram se doando com muito amor. Homens fortes que se dedicaram durante vários meses, derrubando, refazendo, pintando paredes, quebrando pisos, assentando pisos, ajustando todos os detalhes necessários. Não podemos esquecer daquele que foi o responsável escolhido pelo pastor Edivaldo para comandar o trabalho braçal, o irmão Rogério, que sempre esteve nos mutirões ajustando todos os detalhes e até convencendo o pastor presidente em algumas situações para que alguns pontos fossem diferentes. De toda a igreja Green Park, aqueles que não tiveram seus nomes citados, mas foram peças fundamentais no desenvolvimento dessa igreja, o nosso muito obrigado e que sejam ricos em bênçãos dos céus.